Olá, bem-vindos a mais um dia de 20 minutos com filosofia. Hoje vamos falar sobre o tema o que é a religião, e para falar connosco sobre esse tema temos aqui o professor José Ramos para nos responder algumas perguntas. Olá, como está, professor? Gostava de fazer então a primeira pergunta. O que é a religião, professor? Pois, a primeira pergunta, e se calhar em parte a mais difícil delas, se calhar. Eu vou-me recorrer à própria origem da palavra religião para tentar explicar em poucas palavras aquilo que penso que de facto é uma religião. Religião vem do latim religare, e que significa, pois, unir-se, ou voltar a religar-se, a unir as coisas. E eu penso que esse é o sentido inicial da religião, desde os primórdios à atualidade. Uma necessidade intrínseca que o ser humano tem de estabelecer uma unidade e de encontrar a própria unidade. Talvez que a própria palavra universo, que serviu para caracterizar, para dar um nome a todo o mistério que é a manifestação, seja de si já um reflexo também dessa necessidade, já que o universo significa, vem do universo, significa um só sentido, ou seja, que as coisas caminham num só sentido. A religião é a busca do homem para encontrar a sua própria unidade, e sabemos o quanto é difícil, e que estabeleceu, ou procurou estabelecer ao longo dos tempos, sempre como um caminho para encontrar essa unidade dentro de si. Simultaneamente, a necessidade de encontrar uma unidade à sua volta, na união com os outros seres humanos, e simultaneamente uma unidade com todo o universo. Então, religião, e digo isto porque não me queres, pelo menos nesta pergunta, não me queres ligar à questão da formalidade das religiões, das diferentes formas das religiões, mas mais aquilo que é a essência, o espírito da religião. E que considero, pois no título desta entrevista tinha-se uma necessidade ou uma criação, eu penso que é uma necessidade intrínseca ao ser humano. E por isso, por muito que as religiões ao longo dos tempos vão passando, vão morrendo, essa necessidade faz que novas, no fundo, surjam, porque faz parte da própria natureza humana. Por muito que na vida, no cotidiano, nós vamos criando fragmentação e vamos criando egoísmo, etc., há algo dentro de nós que nos apela a essa unidade. Então, para mim, religião significa essa busca de unidade. Todas as religiões parecem ser diferentes umas das outras na sua forma, mas será que elas têm alguma coisa de semelhante entre elas? E se há algumas semelhanças, quais é que seriam essas semelhanças? Sim, evidente que há semelhanças. Essa diversidade de formas religiosas eu a comparo com a diversidade de formas humanas. Somos todos diversos uns dos outros. No entanto, temos uma essência que nos identifica como seres humanos. E não só uma essência formal de ter dois membros inferiores, dois membros superiores, uma cabeça, etc. Mas uma mesma essência interior que nos identifica como seres humanos. E as religiões também, para além de todas as suas formas, o que é a coisa mais natural, porque a religião, e há pouco não tendo referido isso, também busca o mistério da própria existência e de tudo aquilo que está por detrás da própria existência. E nós
só podemos descrever o desconhecido através do conhecido. E o que temos como conhecido é os nossos elementos culturais, o tempo que vivemos, as próprias obsessões desse momento, e é com isso que vamos tentar descrever e tentar abordar esse desconhecido, tentar abordar esse mistério. Então é natural que ao longo dos tempos essas diferenças formais surjam. E não só na questão do tempo, mas também na questão, digamos, espacial, ou seja, de uma cultura de um ponto do globo de outro. E se pensarmos há muitos séculos atrás, que não havia globalização, digamos, dos nossos tempos, e onde essas características eram mais acentuadas, e portanto vai ser com elas que se vão criar as formas. No entanto, por detrás está esse espírito que considero semelhante a todas as religiões e que falava antes. Que elementos são comuns a todas elas? Pois esses elementos são a existência de um princípio gerador e regente de todo o universo. Podemos lhe dar o nome que quisermos. O nome no Ocidente que atribuímos foi Deus, mas existem, pois, nas diferentes línguas outros nomes. Outro princípio é isso, da unidade da existência e da unidade da própria humanidade, que somos todos um, de alguma forma. A importância dos valores e da prática dos valores como forma de nos aproximarmos dessa mesma harmonia e unidade. E esses são alguns dos elementos que penso que são iguais em todos. O sentido da generosidade, só do interesse humano de uns para com os outros, o sentido do bem, tudo isso são elementos que são inerentes a todas elas. Independentemente se ao longo do tempo as formas se podem corromper e estes valores podem desaparecer. Mas isso é os processos próprios do desgaste do tempo, que afeta tudo e afeta naturalmente também as religiões. Qual é a diferença entre religião e filosofia? Certo. Eu penso que a diferença entre religião e filosofia não estará naquilo que disse que era os elementos comuns a todas as religiões e que no fundo está presente na filosofia também, a busca do bem, a busca da compreensão da essência que está por detrás de tudo, o sentido de unidade, etc. Tudo isso está também na filosofia. E portanto, se quiséssemos, poderíamos dizer que a essência, o espírito das religiões é o espírito que está também por detrás da filosofia. Agora, o caminho é que é diferente. Eu considero que talvez uma ideia que pode gerar melhor essa compreensão da diferenciação estaria no facto do sentido da crença na religião e na filosofia, já que a crença é um dos elementos também comuns sempre ao ser humano, mesmo que tenhamos uma visão materialista, ateísta, etc., sempre temos o nosso sistema de crenças, porque se não cremos em algo que ainda não temos, não avançamos no fundo na vida. Eu creio que esta entrevista vai correr bem e por isso estou a caminhar para chegar portanto, sempre temos uma crença no futuro e de algo que ainda não conhecemos ou que não sabemos bem o que vai ser. Então, enquanto que na religião, esse sistema de crença em determinadas verdades ou determinados elementos, determinados valores, etc., é uma crença que digamos de revelação. Ou seja, há aquilo que ainda chamam um avatar, há um mensageiro que revela determinados elementos e
todos aqueles que seguem esses elementos, pois creem que são válidos e os seguem. Mas essa crença é: eu creio em, ou seja, creio nesses valores e são de alguma forma indiscutíveis. É uma forma de fé que vai alimentando, e com isto eu não estou a dizer que é mau, estou simplesmente a dizer que não se discute, se procura praticar, se procura exercitar esses mesmos valores sem uma discussão. Na filosofia não é assim. Aquilo que é revelado, entre aspas, pelos filósofos, pelos sábios, etc., não é para ser seguido à letra, não é? Mas sim para levar como um patamar para outra etapa. Ou seja, a crença funciona como uma escada. E eu creio que o que Platão disse é verdade. Aquilo toca-me, eu creio que é verdade. Então agora eu vou vivenciar, vou experimentar, vou investigar na própria vida, de forma que, se constato que é verdade, já não deixa, ou melhor, deixa de ser uma crença para passar uma evidência em mim. Mesmo que isso possa se alterar passado algum tempo. Mas foi um patamar que eu subi. E agora eu creio que, e mais um patamar, ou seja, que leva a um processo de reflexão, de vivência desses mesmos ensinamentos. Nas escolas de filosofia da Antiguidade havia 3 princípios que regiam o processo dos discípulos nas escolas de filosofia. Estes 3 princípios eram devoção, investigação e serviço. E nós, hoje em dia, associamos sempre estas, pelo menos a primeira, a devoção e o serviço, sempre a ideias religiosas. Devoção, lá está, uma forma de fé cega, de veneração a palavras, personagens, etc. E na filosofia não. Essa devoção significa o amor, o respeito para com determinado ensinamento, para que o possa receber, mas para que passe a um nível seguinte, que é investigar. E investigar não só nos livros, investigar em mim próprio, investigar na natureza. E o serviço, que seria o pôr em prática esses ensinamentos e não simplesmente servir uma forma, uma instituição, etc. Então, de uma forma sintética, penso que podem ser os elementos que nos dão esta distinção maior entre religião e filosofia. De que forma é que a religião que nós temos cá ocidental pode responder melhor às necessidades espirituais dos nossos jovens de hoje em dia? Como sabemos, há muitas pessoas hoje em dia que cada vez mais procuram outros caminhos que não a religião, porque a religião cá não oferece a resposta para algumas das suas perguntas. Então, de que forma é que se pode melhorar essa religião? Certo. A pergunta é muito interessante, porque eu penso que aborda um ponto que é fulcral neste momento que vivemos, que é de compreendermos o que é ser jovem e resgatar aquilo que é a juventude. E penso que hoje, há uma grande dificuldade de se viver a juventude. E isto por uma série de a forma como enganos, falsas esperanças, etc., que vão desiludindo muito a juventude. Eu penso que para a religião responder às inquietações dos jovens, porque é normal que cada vez também sintam mais essa inquietação,
porque o deslumbramento do materialismo está a acabar, e portanto durante muitas décadas e até séculos o avanço da possibilidade de se consumir e de ter coisas foi deslumbrando e fomos andando um pouco entretidos com isso, e chegou a um ponto onde acabamos por perceber que não chega para sermos felizes e não chega para podermos ser verdadeiramente humanos e o melhor de nós próprios. Então é normal que hoje comecemos à procura, tentando resgatar essa espiritualidade, que penso que por toda o momento, por todo o avanço de consciência, educação, cultura, etc., nos vamos desapegando das próprias formas religiosas. E eu penso que o papel da religião hoje será menos institucional, ou terá que ser menos institucional, mas sim de redescobrirmos a nossa própria religiosidade, de nos reconectarmos conosco, com os outros, e o papel é isso, de restituir à juventude o sentido de aventura da vida, o sentido de esforço também da vida, ou seja, de um não facilitismo. Isso leva a um desenvolvimento da vontade, e esse desenvolvimento da vontade nos leva à superação, e a superação a descobrir quando podemos ser muito mais e muito melhores. Eu penso que esse é o caminho que temos que traçar hoje para a redescoberta da religião no ser humano e no próprio jovem. E para terminar, uma última pergunta. Quais são as diferenças entre uma religião monoteísta e uma religião politeísta? Como estamos mesmo no tempo limite, só dizer que na minha concepção não existem totalmente religiões monoteístas e politeístas. O que existe em praticamente todas é uma concepção de um princípio, que poderemos chamar de Deus se assim o quisermos, e que todo o universo se manifesta em diferentes raios, diferentes elementos que estão presentes na vida, e que cada Deus, ou se quisermos noutras religiões chamando-se santos, etc., vão refletir esses raios que são as forças que animam a existência. O amor, a beleza, a própria guerra, conflito, etc. Tudo isso são as forças da existência, e que há que as tornar de alguma forma perceptíveis através de um símbolo, que são esses deuses, etc. Mas mesmo nas religiões politeístas havia essa concepção de unidade, porque todas elas, e voltando ao ponto inicial, todas elas concebem uma unidade de existência. Essa unidade seria o princípio e fim, ou alfa e ômega de toda a existência. Muito obrigado, professor. Obrigado. Obrigado a vós por estarem a assistir, e até uma próxima.